A paz do Senhor Jesus, vocacionados para a obra missionária. Hoje eu quero falar aos amados irmãos acerca do tema Um Ministério Provado. Um Ministério Provado. E nós vamos ver isso na experiência do próprio apóstolo Paulo. Antes dele ser enviado para a obra missionária, se fez necessário ele passar ali por uma experiência. O apóstolo Paulo ele precisou passar por um período de experiência, de aprendizado debaixo de uma tutoria. Isso quer dizer que cada obreiro ele precisa passar por este tempo. Não importa quanto tempo vai ser, Deus é quem sabe o tempo de preparo para cada um. De acordo com o ministério que Deus tem te confiado, o tempo que Deus vai te dar vai estar de acordo com esse ministério que Ele quer que você venha desempenhar para Ele. O apóstolo Paulo ele precisou de um tutor. Diz a palavra em Atos 11:25: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e chamando-o, o conduziu para Antioquia. Tanto Barnabé quanto Saulo passaram um tempo em Antioquia, um tempo de preparo, um tempo de mentoria, de ensino, de aprendizado e de experiência, para depois serem enviados à obra missionária. Esse tempo, querido amigo, é muito importante, é muito necessário. Não queira queimar etapas, isto vai fazer falta em dado momento do teu ministério. Posso dizer isto já olhando na nossa experiência ministerial, acompanhando alguns irmãos que tentaram queimar algumas etapas e lá na frente não deu certo, deu errado. Infelizmente, muitos se frustram com a sua chamada porque não querem passar por esta mentoria e acabam sendo prejudicados em seu ministério. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, ele mostra aqui que o missionário ele deve ser provado. É isso mesmo, a palavra provado. Só é aprovado quem for provado, diz a palavra. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se foram irrepreensíveis. Se forem irrepreensíveis. Se não for irrepreensíveis, não pode servir. É o que está dizendo aqui. Esta prova aqui não é necessário que o próprio pastor imponha prova aos vocacionados que trabalham ao seu lado. A própria vida, a própria experiência da vivência ministerial cotidiana, no convívio da igreja, no convívio eclesiástico, vai surgindo algumas provas que precisam ser superadas por aqueles que são vocacionados, mas a prova vem. Cada um tem a sua experiência. Pergunte aos missionários, pergunte aos pastores, e todos eles passaram por momentos de grandes provas para depois alcançar e chegar ao ministério que Deus havia lhe designado. Nós também podemos ler na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 6, que os missionários, eles também não podem ser neófitos. Aqueles que vão trabalhar para Jesus não podem ser neófitos. E esta palavra neófito é uma palavra que significa planta nova. Vem da fitoterapia, dos tratos, cuidados com as plantas. Então, neófito é exatamente uma planta nova. O obreiro não pode ser um novo convertido que aceitou Jesus hoje e amanhã já está exercendo alguma função de liderança. Primeiro ele tem que passar por esse estágio de mentoria, de ser provado, de amadurecimento espiritual, para depois desenvolver um trabalho para o Senhor Jesus. Se não seguir este caminho, será muito difícil, e eu digo e repito, muitos têm frustrado o seu ministério, a sua chamada, por conta disto. Mateus capítulo 25, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel,
sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O obreiro que passar por esta mentoria, por este aprendizado, por este ensinamento, pelo cuidado pastoral de alguém, ele também agora passa por seu período de provas e provações, e agora ele busca este amadurecimento para não ser neófito. Certamente ele receberá a aprovação de Deus. Ele ouvirá do Senhor, ele dizendo: muito bem, servo, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É uma outra coisa que os obreiros e os missionários vocacionados precisam entender, não é? Há muitos que querem começar por cima, não é? Sendo enviados para grandes trabalhos, grandes cidades, estar à frente de lideranças de grandes igrejas, de grandes congregações, não é? Mas aqui nós vemos que a fidelidade começa no pouco. Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua fidelidade e sabe que você, sendo fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E para o obreiro ser aprovado, ele precisará, isto é necessário, ele precisa passar por momentos em que ele vai ter que sacrificar alguma coisa. Este é o período de sacrifícios em prol do ministério, em prol da chamada. Uma frase de missões de David Brainerd diz o seguinte: nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. Não importa o que me acontecerá, desde que eu tenha condições de ganhar mais almas para Cristo. Era o pensamento do grande missionário David Brainerd. E nos diz, portanto, aqui a história desse missionário, que ele foi e sacrificou-se pela obra missionária. Portanto, enquanto Martinho Lutero ele caminhava para a cidade aonde ele seria julgado, a cidade de Worms, os seus companheiros chegaram para ele e disseram: Martinho Lutero, não vá para Worms, porque ali você será julgado, condenado, e eles te matarão. A resposta do grande reformador da era cristã, ele disse: ainda que lá tivesse mais demônios, ou tenha mais demônios do que telhas nos telhados, eu iria, porque sei que Deus está comigo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Isto é muito interessante, queridos irmãos, esta entrega do obreiro para com a obra do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, nos ajudando, avançando neste estudo acerca da obra missionária. Missão começa comigo, eu, um missionário, e isto significa dizer: Deus, o Senhor pode contar comigo. Responda para o Senhor. Ele te convida, Ele precisa de homens e de mulheres ousados e ousadas para proclamar o seu santo evangelho. Deus te abençoe. Se o amado irmão ainda não é inscrito no nosso canal, quem sabe este é o primeiro vídeo nosso que o irmão está assistindo, então este vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre a obra missionária. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus.